Olá, sou o Luiz Cláudio do Cineclube Subúrbio em Trânsito e hoje, a pedido do Rafael Matoso, vou apresentar o Papo do Subúrbio com o geógrafo Márcio Pion, professor da Geografia Urbana da UF. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Márcio Pion, na época dos 150 anos de subúrbio que ele organizou juntamente com o professor Nelson da Nóbrega. Então vamos ouvir um pouco do que ele tem para dizer para a gente. Olá a todos, olá Rafael Matoso, o qual agradeço pela oportunidade desse papo de subúrbio. Aqui é Márcio Pinhon de Oliveira, sou formado em Geografia pela UFRJ e professor na área de Geografia Urbana da Universidade Federal Fluminense. Estarei com vocês aqui hoje no Papo de Subúrbio, falando de Pindotiba, Niterói, ainda com vestígios rurais, sobre este tema que me é muito caro e memorial, os subúrbios. Nascido e criado no subúrbio da Penha, depois Vila da Penha, Vila Cosmo e Piedade, do qual saí apenas para morar em Niterói, os subúrbios são para mim objetos de estudo e de vida, nas minhas representações e experiências de espaço e tempo na metrópole do Rio de Janeiro. Bem, se eu pudesse dar um título à minha conversa de hoje com vocês, nomearia Subúrbios, de celeiro de alimentos a celeiro cultural da cidade. Para objetivar a nossa conversa, redigi um pequeno texto, sintetizando algumas ideias, para mim norteadoras, da gênese e trajetória dos subúrbios no curso da urbanização, tomando como referência nos seus exemplos, a cidade do Rio de Janeiro, a que passo a seguir. Desde que as cidades explodiram com a urbanização, há aproximadamente 250 anos atrás, na Revolução Industrial na Inglaterra, no Brasil, esse processo se deu há um pouco mais de 100 anos, no início do século XX, tendo a cidade do Rio de Janeiro como expoente, que os subúrbios assumem um papel decisivo e proeminente na história das cidades, pois eles são o próprio resultado dessa expansão urbana, ao mesmo tempo que alimentam e dão vazão a ela, a partir dos seus núcleos centrais, por um lado, e das áreas rurais periféricas de outro. Até então, os subúrbios eram o que vinha logo após o limite da área urbana das cidades, logo após os muros. Eram em seu entorno, cercanias, arrabaldes, ou mesmo, nos nossos casos mais pretéritos, o início dos sertões. Nelson da Nóbrega Fernandes nos lembra, em um artigo seu, que o subúrbio era o lugar da cidade que perdia o seu nome. Era, ao mesmo tempo, um lugar onde as cidades começavam a desaparecer com a aglomeração para aqueles que dela saíam, e o lugar onde a cidade começava a aparecer no seu casario, para aqueles que adentravam a ela. Assim, os subúrbios estão no caminho da expansão urbana, não porque decidiram, mas porque já estavam lá, como chão, como sítios ou localidade, e via de regra se apresentam como solução geográfica natural para os problemas da cidade na urbanização. Inicialmente, como arrabaldes, os subúrbios tiveram um papel de cinturões verdes e celeiros de alimento para a população das zonas centrais e mais urbanizadas da cidade. Com certeza, os nossos avós lembrariam ainda das verduras, legumes e frutas que vinham das hortas e sítios de Irajá, Inhaúma, Jacarepaguá e zona oeste da cidade do Rio. No processo de crescimento das cidades e sua expansão urbana, são eles, os subúrbios, que abrigam um excedente demográfico com projetos habitacionais ou mesmo em terrenos na periferia com a autoconstrução. E isto ocorre até os dias presentes. Abrigam também as indústrias e as empresas com suas grandes plantas, que não tinham lugar na área central da cidade. Permitem a expansão da malha urbana e a extensão das vias férreas, rodoviárias, metroviárias e outras,
para a circulação e a mobilidade urbana, e são eles próprios o resultado das mesmas. O papel dos subúrbios é tão significativo no processo de urbanização a ponto de podermos afirmar que não seria possível a realização do centro como lugar central de negócios e serviços e a reprodução das zonas centrais, extensão dele, a exemplo da Zona Sul carioca, sem os subúrbios, por mais distantes e periféricos que sejam. Estes são uma parte da cidade que não é só parte do seu todo, mas que o envolve e o recria cotidianamente, como limites da urbanização e como conteúdo social necessário à vida urbana. Na ausência ou lacuna de uma sociabilidade mais central, ou mesmo perdida ao longo do tempo, marcada pela presença de estabelecimentos e equipamentos sociais, teatros, cinemas, livrarias, bibliotecas, centros culturais, museus e outros, os subúrbios foram inclinados a construir a sua própria sociabilidade, criativa e solidária, sensível à condição humana, da reprodutividade do seu cotidiano, cunhada por um ritmo de trabalho e vida social necessariamente ambígua. Esclareço. Se a necessidade da mobilidade diária para o trabalho separa os seus habitantes do lugar de suas moradias, alienando-as da vida social do bairro devido à longa jornada, privando-os de momentos de convívio, por outro, a habitação, o bairro, a sociabilidade dos seus moradores e a solidariedade no plano do vivido, digo, da vida social para a sobrevivência das famílias, os unem, os aproximam, tornando-se o seu lugar de referência. Ali no subúrbio, seu bairro, no seu pedaço, estão os laços de identidade territoriais mais plantados e assentados na cidade para esta população. Assim, da alienação à vida criativa, da fragmentação à recriação de lugares de encontros e trocas sociais. Nas esquinas, botecos, beiras de rua, estações de trem, etc., da solução da habitação improvisada numa encosta ou terreno aparentemente impróprio, dos blocos carnavalescos às escolas de samba, do teatro de rua ao funk e ao hip-hop, etc., os subúrbios recriam as centralidades, quer econômica, social e cultural, não concedidas como lugar central ou centro. Necessariamente são lugares onde se reinventam os encontros, as trocas sociais e culturais, bem como a própria cidade e suas relações, em grande parte para poder suportá-la e humanizá-la, na contramão da alienação e fragmentação da vida urbana, que nos é imposta pelos ritmos do trabalho e do consumo em larga escala na metrópole. Tristemente, hoje estamos, ou pelo menos tentam nos reduzir a números, a um CEP. Já não me perguntam mais onde eu moro, e sim, qual o seu CEP? Para usos comerciais e institucionais, esta é a regra. Mas dentro de cada um de nós carregamos o chão, ou os chãos que vivemos. Carregamos a nossa memória de sentimentos, de afetos, tristezas e alegrias, a qual compartilhamos com pessoas que coabitam esse chão conosco. Por mais que essa memória seja pulverizada e fragmentada pela vida urbana da metrópole, para quem viveu esse chão, seja qual for o subúrbio, ele não sai de dentro de nós. Não porque queiramos, mas porque é matriz, é referência de vida e práticas sociais, porque culturais. Fico hoje por aqui e quem sabe possamos dar continuidade a esse papo em outro momento. Agradeço mais uma vez ao Rafael pela oportunidade e um forte abraço a todos nesse papo de subúrbio. Muito obrigado.